Em cartaz no filme Cro em Família, na pele de Geni, o ator Jefferson Schroeder vê a consolidação de sua carreira acontecer. O catarinense de 31 anos cria personagens com vozes curiosas. Uma recente parceria com Fábio Porchat, no Porta dos Fundos, disparou sua influência nas redes sociais. Jefferson tem cerca de 400 mil seguidores no Instagram. No cinema, já atuou também nos filmes Minha Mãe é uma Peça e Vestido para Casar. Neste ano, o artista levou aos palcos a peça A Produtora e a Gaivota. Nesta conversa, ele fala de novos projetos e conta como lida com a fama. Jefferson Schroeder, que bom conversar contigo. Eu juro que eu vou me concentrar para não ficar rindo o tempo inteiro. Pode rir, pode rir. Porque você foi chegando e já vai dando vontade de rir, porque são os personagens vindo aí na cabeça. Agora com o filme, Cro, com Geni. Sim. Fala um pouquinho aí dessa personagem, inclusive da importância dela neste momento da tua carreira. Então, é meu terceiro longa. Eu fiz o Minha Mãe é uma Peça, do Paulo Gustavo. Fiz o Vestido para Casar, do Leandro Hassum. Mas personagens bem, assim, pontuais, né? Pequenos. E agora, Geni, meu primeiro longa grande, várias cenas. Tinha essa coisa de estudar várias cenas e termina uma e faz outra, e no outro dia tem outra. Foi bem legal, assim, pra mim fazer, com um elenco bem legal. Pude fazer uma voz também, eu adoro, né, quando eu posso mudar minha voz nos meus trabalhos. Faço todas as vozes, querem ouvir? Eu estava de folga no Corpo de Bombeiros naquela tarde. Foi então que eu olhei para cima e vi o bombeiro Brian. Foi isso, assim, a Geni, ela é a melhor amiga do Cro, ela é gerente da escola de etiqueta dele. Geni, minha personagem, né? E ela percebe que tem alguma coisa estranha com essa família do Cro que aparece, por isso o Cro em Família. E ela tenta alertar o Cro, mas o Cro é muito ingênuo, tá meio sensível por conta de uma separação e tal. Então a ideia é essa. Agora, na tua carreira tem isso, né? Uma personagem com muito mais falas, claro, com as suas vozes. Quando é que você percebeu, assim, esse teu talento com as vozes, o poder da sua voz? Eu sempre gostei de ficar olhando pessoas que falavam um pouco fora do comum. Claro que cada um tem uma assinatura no jeito de falar, mas tipo, eu lembro que eu ia com a minha mãe na faculdade dela, na biblioteca, para ver a mulher da biblioteca que falava assim, tinha uma coisa, tipo, frajola, assim. E eu adorava, e tipo, era um lugar que não era de deboche nem nada, era só uma coisa de querer ver, assim. Então, acho que de sempre estar atento para esses detalhes, eu fui tentando, eu tento fazer, às vezes tento imitar uma coisa, e através da voz meio que tua cabeça muda, então quanto mais eu faço uma voz, melhor ela fica, daí se eu paro um tempo, é um pouco difícil voltar. Agora, quando você ouve, assim, uma voz, se você não viu a pessoa, você já começa a imaginar essa personagem, como é que é essa pessoa? Acho que sim, né? No caso dos personagens, eu às vezes descubro uma voz em mim, e aí eu tento, através da voz, tentar entender que personalidade que essa voz tem, assim, porque... Tipo, a Rosana que eu faço, que ela fala assim, é claro que ela fuma. Entende? Tipo, isso é óbvio, né? Claro. Eu preciso descer comprar um cigarro. Se voltar 10 horas, se eu não voltar, foi assalto. Não vou poder ver. Dublagem você nunca fez? Nunca fiz. Só no meu Instagram, dublo uns vídeos, às vezes, e até meio tosco, assim. Uma coisa muito estranha aconteceu. Uma voz de dublagem tomou conta de mim. Oh, meu Deus! Olha de quem é a voz aqui. De Jeff, essa coisa linda, esse ator incrível, que hoje eu tô tendo o prazer de conhecer pessoalmente, mas eu sou fã há muito tempo. Boa sorte, viu? Um beijo. Obrigada. Um beijo pra vocês. Porque minha ideia no meu Instagram é também tentar quebrar um pouco essa perfeição das coisas. Então, às vezes nos meus vídeos eu boto algum erro meu no meio, uma hora que eu dou risada, uma hora que eu erro o texto, ou que eu me julgo. Eu já vi entrevistas suas e você se mostra de fato uma pessoa super perfeccionista e super exigente com o seu trabalho. Me cobro muito, até com a imperfeição eu me cobro. Então, assim, para eu botar algum erro, eu aprovo aquilo, assim. Tipo, esses dias eu postei um vídeo, aí uma menina botou, não achei tanta graça.
E, tipo, a gente tá vivendo esse equívoco, né? Que as pessoas dão muita opinião, então eu vejo que às vezes alguém vai me defender, aí alguém bota, mas é a opinião da pessoa, a pessoa tem direito. E eu acho muito deselegante, assim, porque... E daí que a pessoa não gostou, sabe como? Tipo, você não vai chegar pra mim e dizer, tira essa blusa pra entrevista, sabe como? Acho que é parecido com isso, assim. Então eu me cobro, eu não consigo ainda, até pretendo me desligar um pouco de alguns comentários, mas eu fico assim, às vezes eu respondo, ou vou no inbox falar com a pessoa, tento resolver para eu não ficar mal, assim. Porque é difícil, né? Além das autocríticas que a gente tem, tipo um cara esses dias botou que ele não gostava dos meus vídeos com filtro, que ficava totalmente assim, acabava com o meu talento, os filtros, tipo esses rostos assim de... E tem a Etela, a personagem que eu faço, o ET, que a galera adora, assim. Gente, você quer uma foto? É vídeo. Gente, tô igual aquela tia, querida, não sabia da minha senda. Beijo. Que vergonha. E aí eu fui e respondi ele que a gente tem uma autocrítica, que os artistas têm. Enfim, é difícil. Agora tem a personagem Kate Bryan, que assim, é aquele tipo de personagem que eu acho que ela tem vida própria mesmo, tá? Para quem é fã da Kate Bryan. Então não tem como não pedir, por exemplo, para como que a Kate Bryan daria essa entrevista, como é que ela conversaria comigo? Eu tô sempre seduzindo e falando um pouco mais devagar, para parecer uma dublagem de vídeos incríveis ou uma tragédia. Como é que surgiu, hein, a Kate? Eu surgi de uma forma inesperada. Era tarde, quando eu senti que alguma coisa estava para acontecer. Isso sempre tem que ter, porque esses personagens sempre sentiram que alguma tragédia ia acontecer. Eu penso, por que eles não saíram da cidade, né? Porque é sempre assim. Era tarde e eu senti um frio na barriga e lembrei da minha filha, que estava no Kansas. É isso. Você não consegue mais se livrar dela, não, né? Não, ela virou... Não. Eu acho que ela e o Bombeiro Brian, né? Que fazem parte do vídeo que viralizou. O bombeiro que está sempre de folga. E depois de um tempo comecei a fazer a Etela no meu Instagram. Então, às vezes eu faço vídeos da Kate e a Etela brigando pela majestade no Instagram. Porque tem uma galera que escreve, eu gostava da Kate, agora eu gosto mais da Etela. Então... E você gosta mais de quem? Eu gosto de todos, assim. Eu acho... Tento sempre... Claro, crio uma personalidade para cada um, tem um jeito de cada um, tem um que briga mais, tem uns que não se gostam, tipo a Meire. A Meire é bem rabugenta, então... Tudo ela critica, ela tem uma voz assim, e ela acha tudo insuportável. E aí tem uma personagem, a Roberta, que ela fala assim um pouco, que ela tem um projeto Cresce Academia, de levar as crianças para a academia desde cedo. E aí a Meire, por exemplo, não gosta da Roberta. Então é isso, eu tenho um carinho assim por todos. É verdade que você está preparando, ou pelo menos tem um projeto aí para fazer um monólogo, mas com essas personagens, com todos os seus personagens juntos? Antes de eu escrever A Produtora e a Gaivota, que foi o monólogo que eu apresentei ano passado, eu escrevi o hashtag Oh Meu Deus, que é um monólogo com vários personagens. E aí agora eu penso em fazer, mas dá sempre aquela... Nossa, você fazer monólogo assim exige muito de você, da tua disposição. E eu sei que eu vou ter que mexer no texto, então... Tá escrito. Tá escrito, mas eu mexeria, assim. A ideia é um documentário do Discovery com todos os meus personagens envolvidos, assim. Vocês têm a pretensão de expandir, fazer turnê com a peça? Aliás, até conta um pouquinho dessa peça, porque é bem curiosa, né? É meio que uma antipeça da peça, Isso. É uma coisa... É uma peça quase que ela acontece sem acontecer como peça, porque conta a história da Meire, que é essa personagem, né? Que ela é uma produtora de teatro e ela não gosta de teatro. E aí a plateia chega para assistir a Gaivota do Chekhov e ela diz que o elenco está preso no engarrafamento, mas que ela vai contar um pouco da peça, o que ela entende. Só que ela odeia o texto, ela odeia o figurino, os atores, o diretor. E aí eu critico o cenário e ao mesmo tempo eu vou contando a história da Gaivota. E eu escrevi a vida da Meire parecida com a vida da Arcádina, da Gaivota. Então a Arcádina tem um problema com o filho,
a Meire tem um problema com a filha. E aí, através desse contar da gaivota, a Meire resolve o problema com a filha. Então, para mostrar que o teatro tem uma função de fazer refletir, de mudar de opinião. Agora você faz tudo ao mesmo tempo, né? Porque era essa peça em cartaz, e aí você tem essas outras escritas, mas escreve também, tem livro escrito, livro de crônica, livro de conto, livro infantil, desenha. Você é hiperativo? Se considera? Na verdade, eu me tornei mais agitada, porque eu sempre admirei pessoas que trabalham muito, assim. Sempre gostei de cantar, de desenhar, tudo de arte, assim. Então, eu desenho, aí eu ainda não publiquei esses livros, né? É uma coisa que eu quero muito. Aí fico pensando num vídeo, aí agora, antes de eu descer para falar com você, eu tava fazendo umas vozes de personagens no corredor do hotel, nos stories, como se fossem uns espíritos, assim. Aí a galera respondendo, tenho medo de corredor de hotel. Eu tô sempre fazendo alguma coisa, assim. E como o meu canal é o Instagram, acaba que você tem esse retorno, as pessoas ficam esperando, às vezes até mais do que você dá conta, porque eu não faço só isso, né? Tem pessoas que vivem dos canais. Eu, apesar do meu canal atrair trabalhos para mim, eu faço peça, faço filme, né? Trabalho como ator fora do Instagram. E a minha ideia é mesmo essa, ser sem regra. Tanto que meus personagens, eu tento não fazer deles uma novela. Eu vejo que a galera é muito acostumada a ver novela. Às vezes escreve, mas o Brian não era pai da Kate, como é que ele tem um caso com ela? Ou a Rosana não... Como é que ela tá de carro se no vídeo passado ela pegou um táxi? E a minha ideia é quebrar mesmo isso, assim. Quebrar os padrões, quebrar até a organização, assim. Ser um lugar livre meu. Eu faço as lives toda quarta-feira e eu também nunca tenho uma hora certa. E às vezes não aviso a hora que eu vou entrar e eu gosto que seja assim. Não tem nem um minuto que você diga assim, agora eu estou zen. Você dá essa trégua para o seu cérebro, deixa descansar. Eu tô precisando, assim. Na verdade, eu sou bem calmo até. Assim, apesar de fazer essas coisas, sou tranquilo, gosto de ficar quieto, escuto muita música, né? Só que eu tô entregando o TCC. Então você fica com aquela coisa o tempo todo na cabeça que você tem que entregar o TCC. Qual é o foco do TCC? Meu TCC é uma comparação entre cinema e teatro, né? Eu peguei o efeito Kuleshov do cinema, que é um efeito de corte e montagem bem rudimentar do início do cinema, e comparo com a montagem no teatro. E como o efeito Kuleshov usa um ator neutro olhando para a câmera, e esse olhar neutro dele para a câmera gera sentidos no espectador, eu desenvolvo como que a neutralidade pode ser encontrada no teatro e no cinema. Aí eu parto de uma declaração da Juliette Binoche, a atriz francesa que fez aquele filme Chocolate, Paciente Inglês, Liberdade Azul, que ela diz que a melhor coisa que ela aprendeu com uma professora de teatro foi a fazer nada em cena. Então eu parto do neutro do Kuleshov e o nada da Binoche e vou comparando. Costurando. Consegui explicar, eu às vezes não consigo. A gente vai continuar esta conversa, mas é daqui a pouquinho. No próximo bloco, eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com Jefferson Schroeder. Jefferson, você nasceu em Santa Catarina. Isso. E foi para o Rio aos 16. Isso. Uau, você arrasou, você sabe muita coisa. Eu estudei seu personagem. Mas você estudou super bem, obrigado. O que é que mudou aí realmente? Como é que foi essa mudança para o Rio de Janeiro e a partir daí o que é que você acha que foi a grande mudança da tua vida? Duas coisas, né, bem diferentes. Eu saí de Santa Catarina, uma cidade de 55 mil habitantes, Canoinhas, e a gente do Sul é meio ingênuo, às vezes até meio bobo, assim. Então, eu vejo, às vezes, quando eu vejo gente do Sul lá no Rio, que tem até uma postura, às vezes a gente é meio caipira, né, dependendo de onde a gente vem. Então, essa mudança para o Rio eu tive que entender, porque no Rio tem um tempo mais rápido para você resolver as coisas, a própria forma das pessoas lidarem com as coisas. Eu lembro que meus amigos diziam, você é muito bonzinho. Então teve esse choque com a cidade grande. Mas eu sempre quis morar na cidade grande, então não sofri com isso. Só se fica, o que tem de errado comigo? E não é errado, mas são ritmos, né, diferentes. E uma mudança de vida agora, com esse vídeo lá do Porta dos Fundos, né, o making off do Fofoca de Mãe. Naquela tarde, eu estava tão nervosa que eu não sabia o que fazer. Então, comecei a conversar com a Kelly
A Kelly queria muito ir para o Kansas, mas lá estava acontecendo um furacão. Que viralizou até para fora do Brasil, né? E muita gente apareceu no meu Instagram. E isso mudou para muitas coisas legais. Eu tenho feito muito comercial, por exemplo. Aconteceu uma coisa que é incrível para mim, que eu finalmente fui compreendido um pouco pelo meio artístico, porque eu não sou muito da comédia, eu não gosto muito de comédia, eu não assisto comédia, eu não paro para ver comédia, não desejo parecer com ninguém, nem nada. Assim, respeito e tal. Então, eu por fazer humor nas minhas coisas, eu às vezes fazia parte de alguns produtos que eu tinha vergonha de fazer, ficava constrangido. E não por não gostar do negócio, mas de não saber fazer, de não ter uma identificação. Agora, com os meus personagens, me chamam para projetos onde eu posso fazer coisas mudando a voz e tal, que tem a ver comigo, um humor. O próprio Crow, assim, tinham várias piadas que não é o tipo de humor que eu sei fazer no personagem, e a direção deixou que eu botasse aquelas piadas de um jeito como se fosse da personagem, sem armar para o público rir, que eu acho incrível quem faz isso. Sei fazer isso um pouco, mas não é muito minha praia, assim. E o lado ruim é que você se sente invadido, assim. Eu tenho acordado com o coração acelerado, assim, porque eu entro no Instagram, daí tem gente louca, assim, tem pessoas, assim, realmente... Gente, tem uma menina que ela diz que me adora e depois ela manda resumos do que ela falou pro psicanalista e depois ela diz, você é uma cobra, você... Tipo assim, ela tem problemas. E pra mim é muito difícil lidar com essas coisas porque eu me sinto invadido, assim. E eu sou muito reservado, tenho uma personalidade, assim, que eu sou muito tranquilo. E a fama, essa imagem, faz de você um produto. Então eu me irrito, sim. Isso me irrita. Quando eu tô num lugar, tem acontecido pouco, mas quando a pessoa te transforma num objeto, essa coisa de... que não é por mal, mas assim, eu me sinto meio idiota, isso é ruim um pouco, assim, porque a minha ideia é não separar os seguidores, nem a pessoa, nem chamo de fã, porque assim, todo mundo igual, estamos juntos, entendeu, assim, mas para as pessoas é muito difícil, então as pessoas querem te colocar num lugar que você é não sei o quê, que você é metido, ou que você tem algo, e não, minha cabeça tá a mil, pensando nos meus trabalhos, não tem essa coisa... mercadológica, tanto que eu acho terrível essa coisa de figura pública. Eu não sou figura pública, eu vou morrer sem ser figura pública. Se eu tiver 5 milhões de pessoas me seguindo, eu não sou uma figura pública. E eu acho terrível esse termo, porque transforma um artista num lugar do povo, que tua vida é do povo, que você deve satisfação, que você... Eu não deve nada, eu fiz o meu filme... E se eu não quiser falar com ninguém, eu não falo. E, tipo, claro, aí entra essa coisa. Legal, uma troca, mas, tipo, é difícil também. Às vezes você tá num lugar e você se sente invadido. Você não é legal. Você tá numa festa querendo falar com um amigo e tem uma pessoa que... Esses dias uma menina sentou no meu pé na pré-estreia porque queria ficar perto de mim. Sentou no meu pé na escada do cinema. Mas fica, você não faz isso nem com o teu melhor amigo, sabe? Tem um limite aí que a pessoa tem não consegue. Vários, né? E aí você tem que dar o limite. E aí quando você dá o limite, a pessoa tem aquilo que ela esperava de você, de você ser uma pessoa arrogante, entendeu? Então você fica... Isso é difícil. É a parte mais difícil. Desumanizar o artista, eu acho. Acho que quem faz o artista é o fã. E essa vida você sempre pensou em seguir como ator mesmo? Eu acho que sim. É mais bonito dizer que sim, né? Mas a gente, quando é criança, não sei se tem uma certeza, né? Mas eu queria pensava ser o bombeiro Brian. Hã? Eu acho que se pensava ser o bombeiro Brian, porque todo menino tem a coisa de quero ser bombeiro. Não tem uma coisa assim? Eu pensei em fazer alguma coisa de desenho, eu pensava em ser ilustrador, em fazer jogos de videogame, cogitei fazer arquitetura, cogitei fazer parapsicologia. Eu tinha uma vontade de saber mais sobre parapsicologia, né? Que é essa psicologia mais assim, sobrenatural, que eu leio sobre isso até hoje, né? E virei ator, mas acho que sempre quis ser ator, porque eu acho que o ator, pra mim, engloba muitas dessas esferas, assim, até essa parte mais espiritual mesmo, tem a ver com o meu TCC isso também. E é isso, acho que sempre pensei em ser ator, sim. É um resumo dos meus sonhos, eu acho.
E tem aquele momento tensão na família, por exemplo, entre os amigos, de Jefferson tá passando por aqui, ele já tá prestando atenção, vai sair daqui imitando alguém. Ah, tem. Minha família me conhece, né? Então, tá no restaurante, alguém vem atender falando diferente, quando sai, alguém diz, você já deve estar pensando. E eu fico olhando mesmo, assim. E é uma coisa que eu nem me sinto mal, porque a gente, como humor, você às vezes lida com uma certa maldade, porque você às vezes debocha, você faz um comentário, né? É muito fácil você fazer uma comédia debochando de alguém. Mas eu não me sinto mal com esse olhar que eu tenho, porque, tipo, eu tenho um afeto, assim, tipo, uma vontade de ficar falando com a pessoa para ver como ela fala, sabe? Afeto pelas vozes. É isso mesmo, de querer estar junto, de ficar ouvindo. Eu adoro ouvir as vozes das pessoas. Tem alguns personagens meus que são inspirados em algumas pessoas, assim, gente que me deu aula. Eu não sou muito imitador, sabe? Tipo, a imitação, às vezes eu sinto que se você banca que você está imitando, se eu começar a te imitar agora e eu peitar, talvez as pessoas achem que está parecido, porque acho que tem uma questão de você dizer é isso, sabe como? Mas eu sempre fui mais de criar vozes, eu acho. Eu não sou um imitador, nem muito bom imitador, não. Até a voz de dublagem da Kate, fico muito feliz que tem gente que acha que eu já dublei porque já ouviu a voz dela. Então acho que eu fui afinando essa voz para chegar em alguma memória minha. Mas aí talvez essa questão de as vozes o tempo inteiro na tua cabeça, você falou assim, tem aquela pessoa que você vê e aí pega uma característica, como é que é essa montagem, assim, da personalidade da pessoa, de uma ou junta várias personalidades para criar uma voz, como é que funciona? Eu adoro personagens obsessivos, assim. Então, tipo, eu tenho uma personagem que ela fuma muito e ela quer parar de comprar pouco cigarro. Então, tipo assim, ela é obcecada e ela quer fumar mesmo. E tem a Roberta, que ela deseja que todo mundo malhe, então ela quer levar o whey protein para os mendigos. Então, meu Deus, tô cansada e tô fazendo muita academia, vou acordar super cedo, tem meu projeto social da creche academia, muito Gatorade, Nutri, beijo meninas, já fala. Sempre que eu vejo alguém que é obcecado por algo, eu penso, eu tenho que botar isso em algum personagem. Então, se eu encontrar alguém que tem uma mania de fazer alguma coisa, eu vou tentar lembrar daquilo para botar em algum personagem. Olha que você falou aí, eu não sou de imitar vozes, né? Por exemplo, não imitaria a sua falando comigo, mas eu admito que antes de começar a conversa eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus. Ficou com medo de te imitar? De me imitar. Ai, meu Deus. Porque é engraçado, porque eu acho que eu não sei se você percebe a própria voz, mas perceber a própria voz é algo difícil. Dizem que a voz que a gente ouve quando fala não é a voz, por exemplo, a voz que você ouve quando está falando comigo, a tua, não é a tua voz que eu escuto, né? Porque tem as ressonâncias da cabeça. Então a minha voz aqui, que eu estou ouvindo, é diferente da que você está ouvindo, né? Então é difícil mesmo, talvez... Se eu fosse falar uma coisa meio louca, mas se eu fosse imitar a minha voz, talvez eu devesse ouvir a minha voz para imitar ela, né, de um gravador, não daqui de dentro, né? Que louco, como é que eu vou imitar a minha voz? Oh, meu Deus, que conversa maluca. São os espíritos que você gosta, pronto, no meio, junta tudo e vira aí uma grande... O que é que vem pela frente aí mais, Jefferson? Bom, eu tô adorando fazer bastante cinema, né? E... fiz o Pérola com direção do Murilo Benício pro ano passado. Participei do DAS, a divisão do Vicente Amorim pro ano que vem. Do ano passado não, falei Pérola ano que vem e o DAS, a divisão pro ano que vem. E todos assim, com vozes também? Assim? O Pérola tem um pouquinho. Só que assim, o Cru é uma comédia, então você pode dar uma estilizada a mais, eu acho. No Pérola é uma comédia, mas é uma comédia mais de situação, de família, mais realista um pouco. Apesar de que eu tentei fazer a Geni bem realista no Cru, mas deu uma coisa minha, assim, de um prazer meu como ator, assim. E eu tenho muita vontade, né? Tipo, talvez levar pra TV meus personagens, algum programa. Já vou filmar em alguns canais, alguns personagens meio assim soltos. E tenho sonhos, né? Eu escrevi uma peça que eu quero transformar em roteiro de cinema, lançar meus livros, fazer mais cinema. Tem muito assim, sonhos não falta tempo um pouco. Ai, Jefferson, muito obrigada. Eu que agradeço, pô.